Seja bem-vindo, sejam bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Super Ação. Nós estamos muito felizes, começamos com esse projeto com mulheres, com um projeto chamado Lidere a Si Mesma, onde fala que quando nós alinhamos os 3 aspectos da nossa vida, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente, nós conseguimos alcançar lugares maiores. E hoje eu estou muito feliz com a nossa convidada, porque eu já sigo ela nas redes sociais, acompanho a vida dela e sei que ela é uma super mãe, dona de casa, agora tem uma novidade para contar pra gente como esposa, já tô adiantando aqui, e uma super empreendedora que conseguiu alinhar, fazer esse alinhamento na vida dela e hoje ela pode nos inspirar com a sua história. Então, Priscila Sarmento, seja muito bem-vinda, estou muito feliz. Estou muito honrada em estar aqui, né, abrindo aí o podcast de vocês. Vai ser um prazer enorme compartilhar um pouquinho da minha história e poder inspirar mais mulheres. E nós que ficamos já agradecidas, queria começar já com você contando e compartilhando um pouquinho da sua história. Como é que foi, assim? Como foi esse início, né, da sua carreira, do seu empreendedorismo? Sim. Então, o empreendedorismo sempre foi muito forte em mim desde criança. Então, assim, é engraçado até falar que desde muito pequenininha eu sempre gostei de ganhar dinheiro e vender coisa. Minha mãe comprava meu material escolar, eu vendia todinho na escola, meus colegas. Aí, no outro dia, ela tinha que vir catando tudo, devolvendo os dinheiro. Eu vendia pulseirinha, eu vendia adesivo, eu vendia até folha de caderno na escola. E isso perdurou aí até minha adolescência, ensino médio, fazia tatuagem nos meus colegas, sempre fui muito boa em desenho, cobrava por isso. Nossa, assim, eu já fiz de tudo nessa vida para ganhar dinheiro, sempre gostei disso. Então, eu acho que essa questão também da venda vem muito dentro de mim e é um dom de fato, porque mesmo sem saber exatamente o porquê eu fazia algo, né? Eu já tinha esse feeling para vender, dom, né? Um dom mesmo. E eu sempre gostei muito de empreender. Então, aos 17 anos, eu comecei a trabalhar como maquiadora, atender fora. Inclusive, gente, eu já cobrei R$20 para fazer uma maquiagem de uma noiva. E eu fui de mototáxi e peguei as maquiagens da minha mãe, tudo da Dior, coitada da minha mãe, e fiz a maquiagem. Eu achei que eu tava arrasando de ganhar dinheiro, né? Enfim, comecei como maquiadora, tinha um canal no YouTube também na época. Eu sempre gostei também muito de compartilhar a minha vida, minhas experiências, ensinar. Ensinar sempre foi algo que fez parte também do meu dia a dia. Então, no canal no YouTube, eu ensinava muito a maquiar, fazia vídeos engraçados, porque eu também gosto muito desse lado aí da comédia. Depois que eu comecei, né, trabalhando com a maquiagem, eu resolvi transferir o curso que eu fazia de estética para biomedicina. Gostei muito de ter feito a faculdade de estética, só que eu achei que era um pouco vazio para o que eu gostaria de atuar na época. Sempre tive certeza de que era a estética que eu queria, mas eu achei um pouco vazio naquela época, né? Porque hoje, os profissionais de estética, eles já podem atuar em mais áreas, mas na época não era assim. Então, transferi para a biomedicina, amava a faculdade, inclusive, porém, acabei descobrindo que eu estava grávida no meio do percurso e resolvi trancar a faculdade. Nessa época eu era maquiadora ainda, mas eu já tinha deixado um pouquinho de lado as maquiagens para me dedicar à faculdade, que era à noite, maquiagem é muito à noite. E eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas. E como eu estava gostando muito da faculdade, eu preferi me dedicar mais à faculdade do que às maquiagens. E isso eu sempre falo nos cursos. Quem não é visto, não é lembrado. Isso então, a gente tem que estar sempre mostrando, você tem que estar sempre presente, porque se você não está presente, como as pessoas são imediatistas, elas acabam te esquecendo um pouco porque tem outra pessoa que está mais presente. Então, antes eu ganhava um bom dinheiro com maquiagem, só que como eu resolvi dedicar mais à faculdade, eu fui perdendo mercado. E tudo bem até então, até eu descobri que eu estava grávida, né? E fiquei super assustada, porque não era algo que eu queria naquele momento. Na verdade, assim, eu sempre quis ter um filho, mas era uma realidade que muito distante. Eu falava assim, não, eu quero ter filho depois que eu tiver uns 30 anos. Você ainda era bem nova, né? Eu tinha 22 anos. Eu tinha um relacionamento de 1 mês. Então, assim, eu engravidei de uma pessoa que eu mal conhecia, porque eu tava namorando há 1 mês, né? E aí, fiquei super assustada. E com esse susto que eu tomei, eu resolvi trancar a faculdade. Sim. Nisso, comecei a entregar currículo pela cidade. Porque eu falei assim, não, eu preciso de um dinheiro fixo, né? Além das maquiagens. Porque hoje, o que eu ganho com a maquiagem não dá para eu me sustentar e sustentar um filho, uma criança. Ninguém me contratou.
Os meses foram passando e minha barriga era minúscula, graças a Deus. Ninguém percebia que eu estava grávida. E aí eu fiz um teste numa empresa de tipo comunicação que tem aqui, né, na cidade. Passei nesse teste com 7 meses de gravidez. Fui com uma blusa enorme, passei. E aí eles me ligaram, assim, passou uns 15 dias, eles falaram, olha, você passou no teste e tudo, gostaria que você viesse fazer o treinamento, mas o treinamento é de 1 mês e não é remunerado. Aí eu falei, gente... Como é que vai fazer? Uai, tipo assim, quando eu começar a ganhar dinheiro, o menino já tá nascendo, então não vai dar certo. Chorei, achei que minha vida tinha acabado. Porque o que acontece? Eu coloquei um peso muito grande sobre essa questão de ser mãe, porque a vida inteira eu ouvi. Eu acho que a maioria das mulheres ouvem isso. Sim. Não é por maldade, não é porque a mãe da gente quer o nosso mal, muito pelo contrário. Eu acho que é assim, pra amedrontar a gente, pra gente não correr o risco de engravidar antes da hora. Então, minha mãe sempre falava, que ser mãe é muito difícil, que se você tiver filho antes da hora, que não sei o quê, sua vida vai acabar. E aí, eu de fato, assimilei isso pra minha vida e acreditei. Você então, já se assustou antes, assustei né? muito, assim, nossa senhora. Pra mim, minha vida tinha acabado, de fato. Principalmente quando eu vi que ninguém queria contratar uma grávida, né? E que eu não ia conseguir trabalhar. E aquela confusão, que a gente cria um monstro na cabeça da gente. E aí, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu liguei pra minha tia. Aí eu falei que eu tava grávida, que eu não sabia o que eu fazia, que, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, não, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquele curso de micropigmentação que você sempre quis. Eu falei, gente, mas como que eu vou investir num curso caro desse, sendo que eu não tenho dinheiro nem pra comprar os móveis do quarto do menino? Não faz sentido. Sim. Ela falou assim, não, vou fazer o seguinte, vou te emprestar o cartão, você vai dividir e você se vira pra pagar, vai trabalhar. Uhum. Eu falei, ótimo, era tudo que eu precisava. Eu já tô na merda, eu quero ficar na merda direito agora. Enfim, fiz esse curso com 9 meses de gravidez e eu vivi um relacionamento muito ruim, um relacionamento abusivo na minha gestação, o que me desencadeou a ansiedade, né, que eu tenho até hoje. Então, tem 7 anos que eu trato essa ansiedade que eu adquiri na gestação. E na época da gravidez era muito forte. Eu desmaiava todos os dias, mas era todos os dias, não tinha um dia que eu não desmaiasse. E eu desmaiava por conta da crise. Minha crise era tão forte que meu corpo desligava, apagava, né? Eu ia te perguntar sobre isso, desculpa. Para você, então, já compartilhar, já que você entrou nesse assunto, sobre o relacionamento abusivo, porque você passou por isso, de fato, né? Isso, passei. E como é que foi, então? Foi durante a sua gestação? Isso, foi durante a minha gestação. Assim, eu falo que Deus é tão maravilhoso que eu sempre fui, namoradeira, né? No sentido de eu nunca fui de ficar com as pessoas. Eu sempre namorei muito. Uhum. Então, eu tava com uma pessoa, namoro 2 anos. Quando termina, namoro mais 2. Eu sempre fui assim. Uhum. E sempre foram pessoas maravilhosas. Que eu tenho um carinho grande, que as pessoas têm por mim. A família das pessoas que eu já namorei também, né? Me acolhem até hoje. Mas aí, né? Quando eu fiquei grávida, eu tive um relacionamento com uma pessoa que, né? Querendo ou não, fez essas coisas aí comigo. Sim. Relacionamento abusivo é um assunto que a gente precisa abordar, porque muitas mulheres passam e não conseguem compartilhar, não sabem como sair dali. Assim como, de fato, eu não soube. Principalmente porque foi numa época, num período da minha vida onde eu estava extremamente vulnerável. Eu estava grávida, né? No momento que eu menos esperava, sem uma estabilidade financeira, morando com minha mãe, com 22 anos. Então, assim... né? Eu fiquei muito, assim, desorientada mesmo. Então, eu aguentei muita coisa. Quem já passou por um relacionamento abusivo sabe como é. Foram muitos fatos que, assim, eu não tenho problema em entrar em detalhes, em contar. Assim como eu já até contei no meu Instagram, mas, às vezes, é melhor até evitar. Porque, como envolvem outras pessoas, é melhor que a gente não entre tão a fundo assim. Mas eram situações que me causaram, inclusive, né, a ansiedade que eu tenho até hoje. E eu não sabia como sair disso. Por quê? Eu não contava para ninguém o que eu vivia. Ninguém. Somente quem sabia o que eu vivia era eu, a pessoa, e a mãe da pessoa, porque via. Porque estava ali dentro da casa e via, né? Minha mãe não sabia, minha família não sabia, ninguém sabia. E aí, como que eu consegui sair disso, né? Eu já vinha me afastando emocionalmente, porque uma hora você começa a perceber que aquilo tá te fazendo tão mal, né? Eu falo assim, eu acho que eu sofri tanto durante a relação, que quando terminou, eu, tipo assim, na verdade foi um alívio. Tirou um peso das minhas costas. E aí, eu não conseguia terminar, por causa da situação que eu tava e tudo. E aí, sempre, às vezes eu comentava com minha mãe, eu acho que eu vou terminar esse relacionamento. Aí minha mãe ficava...
Ai, se eu fosse você, eu não faria isso. Porque você não sabe como é difícil ser mãe solteira. Porque minha mãe me criou sozinha, né? Então, sempre aquele peso, de novo, em cima da situação. Eu acho que tudo tem o peso que a gente dá. E ela sempre enfatizava o quão é difícil criar um filho sozinha, o quanto é difícil ser mãe solteira, como, né, as pessoas falavam antes. E aí eu achava que era muito mais difícil ser mãe solteira do que aguentar o que eu aguentava. E fiquei naquilo ali. Mas por que você escondia isso das pessoas, até da sua mãe? Porque, assim, quando você tá num relacionamento abusivo, quando a pessoa é abusiva com você, ela faz as coisas, as maldades, as coisas ruins, e aí depois ela faz parecer que ela é uma pessoa boa e que não é bem daquele jeito que você percebeu, entendeu? Então, assim, eu pensava, nossa, ele é uma boa pessoa. Ele só fez isso comigo por causa de não sei o quê. Ele só fez isso porque eu não sei o quê. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falava, eu sei que ele é uma pessoa boa. Se eu contar para as pessoas o que ele faz, as pessoas vão achar que ele é uma pessoa ruim. E não é bem assim. Então, por isso que eu não contava para as pessoas não acharem que ele era uma pessoa ruim. Porque, de fato, eu acreditava que não era assim, que ele era uma pessoa boa. De fato, como se você fosse a pessoa culpada por aquilo acontecer. Eu sempre era a pessoa culpada. Se ele me traía, eu era culpada. Se ele, sei lá, hackeava minhas redes sociais, mas é porque você, né, deve ter um passado ruim. Então, eu preciso fazer isso para ver se eu confio. Entendeu? Nesse sentido. E aí, eu não conseguia sair. Mas eu acho que Deus também, ele faz tudo do jeito que tem que ser. Quando meu filho nasceu, ele tinha 4 dias, aí a gente terminou, né? Na verdade, ele terminou comigo. E graças a Deus, porque a gente não vivia um relacionamento saudável, nem pra mim, nem pra ele, Sim. né? E aí, as coisas entraram no eixo. Então, assim, às vezes, as pessoas pensam, meu Deus, como você aguentou, né? Um filho recém-nascido em casa e passar por um término. Mas, na verdade, eu acho que a gente descobre que a gente é forte quando a gente precisa ser. Eu não sabia que eu era tão forte. E hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, como eu aguentei. Mas a gente é forte quando a gente precisa ser. E quando você tem um filho, assim, parece que tudo muda. A gente se torna mais forte ainda. Você não tem noção. Né? Eu falo, meu Deus do céu, meu filho era a minha força. E assim, eu vou falar uma coisa que às vezes é até engraçado, porque Logan é minha vida. Quem me conhece sabe que ele parece que é uma... Ele é uma parte de mim, a gente parece que é a mesma pessoa. É o que eu sinto, assim, de tanto que eu sou apegada com ele. Mas durante a minha gestação eu vivi tanta coisa ruim, assim, e tantos medos que meio que parece que eu não consegui enxergar a gestação, viver a gestação, sabe? Então, eu te falo, assim, com tranquilidade, porque eu não acho que a gente precisa romantizar tudo que existe sobre maternidade e gravidez. Sim. Eu não conseguia sentir amor pelo meu filho. Eu, muito pelo contrário, eu só queria não estar vivendo aquilo. Todos os dias eu deitava e falava assim, meu Deus, podia tanto ser um pesadelo, amanhã eu acordar e eu não estar grávida. Hoje, isso é um peso que eu carrego, né? De ter pensado, assim, de ter desejado essas coisas. Não, nunca desejei tirar ele, não é isso. Mas, assim, de desejar que eu estivesse passando por um pesadelo e que amanhã eu acordasse e que eu não estivesse grávida, sabe? Então, é algo que eu carrego até hoje. Tom até fala comigo assim, nossa, eu acho que você tem dificuldade de falar não para Logan porque você quer suprir o que você não deu quando estava grávida. Porque quando eu estava grávida, ninguém nunca viu o Logan mexer. Ninguém nunca viu minha barriga. Eu nunca conversei com ele. Porque, assim, eu só não queria estar vivendo aquilo. Porque, na minha cabeça, eu não estaria vivendo se eu não estivesse grávida. Porque eu já teria terminado o relacionamento. Mas eu não conseguia terminar por medo de ser mãe solteira. Mãe solo, né? Na verdade, que é o certo de se falar. E aí, aconteceu muito isso. Quando o Logan fez 4 dias, nós terminamos. E aí, eu me vi assim... Nossa, ufa. Por que também que foi, né? Assim, não foi algo pesado para mim. Porque eu percebi que, estando junto ou não, eu iria ser mãe solteira, eu iria ser mãe solo, eu ia cuidar do meu filho sozinha. Quando eu percebi isso, parece que, como eu falo, Deus faz as coisas certinhas. Em determinada situação que aconteceu específica, que foi horrorosa, foi vergonhosa, parece que era Deus me mostrando isso. Olha aí, você vai ser mãe sozinha, então... Para de se apegar em algo. Você é capaz, né? Você vai ter que ser capaz. Sim. Porque você não vai ter alguém para te ajudar. Você não vai... Enfim. E aí, a gente terminou e eu segui minha vida. E é engraçado que depois que Logan nasceu... Na hora que ele nasceu, assim que eu olhei pra cara dele, eu falei, gente... Ele nasceu muito roxinho, sabe? Eu falei, gente, esse menino deve ter alguma coisa. Ele não deve estar bem. E eu comecei a ficar preocupada. E eu achava que eu não amava ele até ele nascer. E eu comecei, gente, o que ele tem? Por que ele tá assim? Então, você já vê que já é preocupação, já é amor.
E é a coisa mais certa que tem. Cada dia que passa, a gente ama mais. E eu acho que ele é o filho que eu tinha que ter. Parece que Deus fez ele do jeitinho que ele tinha que ser. Eu não tenho uma lembrança negativa de quando ele nasceu. E quando eu falei sobre a parte de romantizar, eu não tô romantizando, mas é a verdade. Eu acho que eu sofri tanto durante a gestação que Deus falou assim, não, peraí, deixa eu dar uma trégua pra essa menina. E você é uma super mãe, né? Você compartilha pouco, mas é difícil hoje em dia para as mulheres empreendedoras conseguirem fazer o que você faz, porque você atende, você trabalha, é uma dona de casa, mas você todos os dias dá um pouquinho do seu tempo para ele. Com certeza. Então, se resta algum peso ainda aí, já pode deixar para trás, porque você faz além do que você pode ali, de fato, né? Mas é o que eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você sempre vai ter culpa, sentir culpa de algo, não adianta. Às vezes, assim, a gente trabalha muito porque a gente quer dar algo melhor pro nosso filho. Aí a gente se culpa porque tá ficando pouco com a criança. Aí você fica muito com a criança, o trabalho... Aí você, ai, meu Deus. Então, assim, não tem jeito. A gente sempre vai se sentir culpada, mas ninguém é perfeito. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. É verdade. Né? Mas quando finalizou esse relacionamento seu, como é que foi? Você precisou de um tempo para digerir isso tudo? Ou você não já começou a curtir de fato o seu filho? Sim. Olha... Eu acho que só pode ter sido Deus mesmo, porque eu não me lembro de ter sofrido com o término, você acredita? Na minha cabeça, eu acho que eu colocava um peso tão grande no fato de terminar, que eu criei um monstro, tipo assim, meu Deus, eu vou sofrer demais, né? Só que quando terminou, que tirou aquele peso das minhas costas, na verdade, eu não sofri nenhum dia pelo término, muito pelo contrário. Então, eu já tinha que começar, na verdade, né? Viver ali meu filho, porque ele dependia de mim, eu não tinha o que fazer. E o meu trabalho foi minha terapia. Com 9 meses, eu fiz o curso de micropigmentação, né? O meu primeiro curso. Inclusive, lá no curso, eu desmaiei todos os dias. Minha mãe foi comigo no primeiro dia de curso. Ela ainda falou assim, olha... Conversou com a professora, né? Como você pode perceber, ela tá grávida de 9 meses, né? E ela desmaia, mas não precisa se preocupar, não, que ela volta. Na hora que minha mãe falou isso, ela tava caída no chão, desmaiada. A professora não queria deixar eu ficar. Eu falei, não, gente, mas é normal, eu desmaio todos os dias, mas eu acordo, relaxa. Super tranquila, é só uma ansiedadezinha que a gente toma um remedinho e passa. E aí, desmaiando e tal, mas fiz meu curso, me dediquei muito. Inclusive, na minha turma tinham, acho que 15 pessoas. E dessas 15 pessoas, né, dessa professora, eu sou a pessoa que tá melhor aí na situação. Mas é o que eu também sempre falo nos meus cursos, né? Como é que fala? A necessidade faz o sapo pular. Sim. E tão engraçado que no dia que eu cheguei, né? No primeiro dia de curso, eu olhei para todo mundo e eu falei assim, gente, eu sou a menos provável aqui. Aí eu vi uma menina super novinha, eu já criei na minha cabeça, né? Nossa, ela deve ser, né? Ter dinheiro, o pai dela deve ter pagado o curso para ela. Aí tinha uma mulher mais velha, eu falei, nossa, o esposo, né? Deve estar aqui porque não tem, assim, muita coisa, assim, pra ela fazer tudo. E eu tô toda ferrada, o homem me traindo, eu tô grávida, o menino vai nascer daqui de uma semana. Eu não Aconteceu vou nascer. Tudo de uma vez, Tudo né? de uma vez, só que eu não tinha plano B. Eu só tinha isso. Eu já tinha tentado as outras coisas. Já tinha tentado entregar currículo, não tinha sido chamada. Eu tinha tentado fazer uma prova, né? Que se eu passasse bem, não tinha nada a ver com a gestação. Passei, mas não deu pra eu poder começar. Então, eu só tinha aquilo ali pra eu conseguir comprar os trem do menino. Eu falei, eu não tenho outra alternativa, então preciso fazer isso aqui dar certo. E eu fiz dar certo. Então, assim, não adianta você ir atrás do melhor conhecimento, fazer o melhor curso, se aquilo ali não for o seu objetivo de vida. Então, por exemplo, enquanto as pessoas iam pro hotel, pra casa, descansar, eu ficava a noite inteira treinando, porque eu precisava, primeiro, comprar as coisas do meu filho e, segundo, pagar o cartão da minha tia. Né? Porque senão ela cortava meu pescoço. A sua tia te apoiou, mas a sua mãe também te apoiou? A sua família? Minha mãe não muito. Por quê? O sonho da minha mãe era que eu fosse médica, a princípio. Sim. E, mais uma vez, eu não acredito que nada é por maldade. É porque toda mãe quer estabilidade financeira para o filho. E naquela época, quando eu formei, há 13 anos atrás, eu acho, mais ou menos, as pessoas tinham na cabeça que quem fazia medicina ia ficar bem de vida e quem não fazia medicina é porque não conseguiu passar em medicina, né? E minha mãe ficava, eu paguei escola cara pra você não fazer medicina e tal. Só que não era o que eu queria, entende? Então, assim, ela não me apoiava, mas ela não me atrapalhava. E aí, quando eu fiz esse curso, ela não me apoiou porque eu sempre fui muito, assim, workaholic. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Muito mesmo. Inclusive, eu nunca tive isso de ficar saindo muito, nem mesmo adolescente, porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro, como eu te falei. E aí, ela ficava preocupada, achando que eu ia só querer trabalhar
e não ia querer cuidar de Logan. Até porque eu sempre conversava com ela e falava, mãe, que horas que eu vou sentir amor por esse menino? Porque toda mãe fala que descobriu que... Tipo assim, quando descobriu que estava grávida, amou a criança. E eu não tô sentindo nada. Então, eu acho que ela tinha muito essa preocupação. Né? Ela já passa por isso, ela já não, entre aspas, né? Lógico, não ama a criança que ela tá gestando. Ela gosta de trabalhar demais, então acho que ela achava que eu ia prender naquilo ali, né? E largar o meu filho para lá. Então, ela não me apoiou tanto. Minha tia me apoiou muito mais. E meu avô, que faleceu, né? Meu avô era, assim, meu guia, sabe? Fiz esse curso e tudo. E aí, Logan nasceu. Com 4 dias, finalizamos, né? O relacionamento. E quando ele tinha 7 dias, eu atendi minha primeira cliente. Eu vim de uma cesárea, né? Mas com 7 dias de cesárea, eu atendi minha primeira cliente. As pessoas falam, como você conseguiu... Primeiro, como eu falei, eu acho que tudo tem um peso que a gente dá. Então, assim, eu não enxergo nem hoje, nem na época como algo que foi muito pesado. Apesar de conscientemente pensar que hoje, meu Deus, né? Pra que isso? Mas não é nem pra quê, é porque eu precisava. Sim. Eu tinha que arcar com compromisso financeiro. Eu tinha meu filho. Então, lógico que não era o que eu queria. Eu queria ficar ali com meu filho, mas não podia. Então, com 7 dias, eu atendi minha primeira cliente e nunca mais parei de atender. Como é que foi isso? Foi uma atrás da outra. Foi na sua casa? Você já tinha um espaço? Foi na minha casa. Então, eu morava com minha mãe. Lá tinham 3 quartos. Um quarto eu dormia, outro quarto era da minha mãe e o outro quarto era meu ateliê de maquiagem. Uhum. Que eu maquiava, né? Até começar com as sobrancelhas. Uhum. E aí, depois, quando o Logan nasceu, eu coloquei um berço no meu quarto. O outro quarto continuou sendo para trabalho e o quarto da minha mãe. Então, eu atendia nesse outro quarto. Eu atendi uma cliente por dia, porque eu demorava 5 horas para fazer uma sobrancelha, que hoje demora 50 minutos. Também porque ele era recém-nascido, né? Tinha que amamentar toda hora, então tinha que parar muito. E... Aí a gente tá falando mesmo? É que eu tenho TDAH, então é hora que eu me perco. Não, fica tranquila. Você começou, então, na sua casa, nesse quarto? Comecei na minha casa, nesse quarto, atendendo as clientes. E não foi... Porque, às vezes, eu falo, eu atendi minha primeira cliente, Logan tinha 7 dias e nunca mais parei de atender. Parece com a mágica, né? Que brotaram as clientes. Mas, na verdade, não. É como eu te falei, eu sempre fui muito intuitiva nas coisas que eu fazia. Gente, há 8 anos atrás, não tinha esses cursos onde a gente aprende... como divulgar seu trabalho, estratégias para não sei o que, estratégia de venda. Você sabe, isso é muito recente. Mas fazendo esses cursos hoje, eu percebo que eu usei muitas estratégias há 7 anos atrás que foram intuitivas. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, ninguém vai me entregar a sobrancelha, o rosto dele, sem eu ter um material para postar. Então, eu peguei 5 amigas corajosas para serem minhas cobaias. Na época, era modelo, né? Porque na época, né, não ia dar errado. Mas foram cobaias. Já paguei todas. Graças a Deus, despigmentamos. Essas 5 amigas, então, eu atendi elas. Então, uma por dia. E o que eu fazia? Eu não sabia se no 6º dia eu ia ter uma cliente para atender. Então, eu fazia vídeo dos 2 lados da sobrancelha. Então, eu falava, gente, eu vou começar a fazer a sobrancelha dela aqui. Aí eu, nossa, acho que esse vídeo não ficou bom esse ângulo, vou fazer do outro. Olha que linda essa sobrancelha. Não. Então, de todas as minhas amigas, eu fazia vídeo dos 2 lados. Então, eu já tinha 10 supostas pessoas para postar. Porque se eu postei a primeira no primeiro dia e postar o outro lado dela no 6º dia, ninguém ia perceber que era a mesma pessoa. E aí, as pessoas, né, futuros clientes, propensos clientes, começaram a olhar essa movimentação diária no meu Instagram e começaram a pensar assim, gente, essa menina é boa, ela acabou de fazer um curso e ela já tá atendendo esse tanto de gente. Nossa, todo dia ela tem um cliente diferente. Você já tinha uma ótima estratégia. Entendeu? Eu acho que eu vou marcar com essa menina. E aí começou dessa forma. Depois que eu atendi essas minhas 5 amigas gratuitamente, que eu já estava segura, porque micropigmentação é técnica. Claro que quem tem o dom pega a técnica mais rápido, mas quem não tem o dom sobressai também, só treinar. Então, assim, é dia a dia. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, depois dessas 5 amigas, eu já estava me sentindo mais segura. E aí, eu peguei 3 pessoas de maneira estratégica pela cidade. Então, não tinha isso também de blogueira. Aí, eu peguei pessoas que trabalhavam em locais com muita visibilidade. Então, uma mulher trabalhava na Minas Brasil, que ela até é minha cliente até hoje. Outra trabalhava na loja Crase, no shopping. E aí, o que eu fiz? Eu cobrei, assim, delas um material. Tipo, R$100, R$200, para poder fazer o procedimento nelas. Porque eu sabia que muitas pessoas iam ver, meu trabalho estava bonito, e as pessoas iam gostar. É tanto que, por exemplo, essa da loja Crase, todas as vendedoras vieram e fizeram comigo. A da Minas Brasil vende procedimento pra mim até hoje, que até hoje ela é minha cliente. Até despigmentei e fiz uma nova. Você pode até deixar isso aí já como uma alternativa, um conselho para quem está começando, para quem né? está começando. Isso é estratégia. Estratégia de marketing.
Primeiro, estar sempre presente. Hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho. A gente tem que entender como uma ferramenta de trabalho. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer no Instagram. Tem que treinar. A gente não pode ter vergonha de trabalhar. Então, Instagram é trabalho hoje. Sim. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu não quero aparecer, mas eu tenho que estar lá. Tem tantos anos que eu tô no Instagram, que eu trabalho com a mesma coisa, e até hoje, se eu fico uma semana sem aparecer, meus agendamentos caem. Então, não tem jeito, é constância. Outra coisa, né? As pessoas, elas gostam, né, de ir em locais que tem muita demanda, muita procura. Por quê? Se você atende muito, supõe-se que você é bom. Então, sempre estar mostrando o trabalho com pessoas diferentes para validar o seu produto, né? O seu serviço. Isso também é bem interessante. Então, depois desse dia, você nunca mais parou? Nunca mais parei. Deixei de fazer as maquiagens por causa de falta de tempo mesmo. Eu amo maquiar. Maquiagem é minha paixão. Mas, infelizmente, eu não consigo mais atender. E como é que foi para você sair da sua casa e, de fato, tomar um impulso, assim, para trabalhar em um ambiente que hoje é só o seu trabalho? Sim. Então, na época, eu cresci muito na profissão de micropigmentação, muito rápido, vamos dizer assim. Quando o Logan tinha 6 meses, eu já não conseguia atender mais do que eu atendia. Então, olha pra você ver, outra coisa intuitiva também. Eu pensei, gente, eu não tenho como ganhar mais do que eu ganho estando nesse lugar, né? Para eu ganhar mais do que eu ganho hoje, eu tenho que, primeiro, aumentar o valor que eu cobro, né? Uma alternativa. Ou ter outros procedimentos acontecendo enquanto eu faço o meu. Uhum. E eu pensei, e naquela época eu já cobrava um valor que era mais alto do que o mercado. Então, assim, há 7 anos atrás eu já cobrava R$500 numa micropigmentação, trabalhando dentro do meu apartamento. Uhum. Então, era uma coisa assim, eu pensava, gente, eu não tenho como cobrar mais que isso, porque eu não estou oferecendo mais do que isso. Eu sei que o meu tempo é valioso, eu sei que o que eu entrego de resultado, de técnica, vale mais do que eu estou cobrando, mas eu não tenho conforto para o meu cliente. Sabe, o cliente chegava, aí, por exemplo, minha mãe estava na sala assistindo televisão, porque era a casa da minha mãe, Logan gritando, fazendo almoço, então não dava. Eu falei assim, não, eu preciso montar um negócio. E aí, eu resolvi montar uma clínica. Meu avô ainda era vivo, né? Então, montamos eu, minha mãe e o meu avô nos orientando. Meu avô fazia a parte administrativa, ele era muito bom em administração. E aí, nós montamos essa clínica com esse intuito de ter mais procedimentos acontecendo, de eu conseguir aumentar o valor da minha hora. E foi muito boa essa época, sabe? Só que uma coisa aconteceu. Meu avô, ele sempre falava comigo, Pri, ninguém consegue ser bom em tudo. O que você faz já é muita coisa. Você atende e você precisa prospectar cliente, que são as duas coisas que você é boa. Uhum. Então, eu acho que é outra coisa também que pode ficar de conselho. A gente tem sempre que identificar quais são os nossos pontos positivos e quais são as nossas fragilidades. Não tenta ser bom em tudo, né? O que é sua fragilidade, delega para outra pessoa, ao invés de tentar ficar aprendendo. Não estou te falando que você não tem que aprender. Você tem que saber sobre tudo. Mas, às vezes, delegar é melhor, porque você consegue focar naquilo que você, de fato, é bom. Beleza. Então, eu foquei naquilo, né? Atendimento e captação de cliente. E o meu avô na parte administrativa. Então, eu não entendia nada. E até hoje é uma dificuldade minha. Ele só falava, Pri, assina aqui, assina ali, nananana, e pronto. Só que ninguém acha que vai morrer, né? E aí, quando faltava uma semana pra gente inaugurar, de fato, a clínica, eu já estava atendendo lá, mas atendendo em meia obra, ele faleceu do nada. Nossa. Tipo assim, ele era super saudável, super são, ele sentiu uma falta de ar e morreu sentado. Simplesmente faleceu. Nossa. E aí, eu fiquei assim, sabe, desorientada. Eu falei, meu Deus, e agora? E a partir daqui, o que eu faço? Porque era só eu, com uma clínica enorme. Lá a gente tinha mais ou menos 7 ou 8 pessoas que trabalhavam, né, comigo. E eu para dar conta de tudo. E eu tinha 23 anos. Então, eu falei assim, meu Deus. Inclusive, eu até falo até hoje, se meu avô tivesse vivo... Nossa Senhora, eu acho que eu já tinha explodido aí pelo mundo. Porque meu avô era muito bom no que ele fazia, sabe? E outra coisa também, né? Parte administrativa é tudo numa empresa. Tudo. Tanto que eu trabalhei muitos anos tendo aquela ilusão de que eu estava tendo lucro
né? Porque eu achava que tudo que entrava e pagava as contas, o que sobrava era lucro. Esse é um grande erro que Esse muitos é o grande cometem, erro. Misturava tudo, misturava o meu com o da empresa, enfim. E quando meu avô morreu, uma pessoa conselheira, assim, da minha família, né? Sentou comigo e falou, olha, eu vou te ajudar. E ele também era fazer essa parte administrativa. Contrata um bom administrador para sua empresa, você vai pagar, né? Não vai ser barato e tudo, mas vai compensar. E ele falou comigo, administrativo é tudo para a empresa. E eu pensei assim, tá bom, vou pensar. Aí eu, aqui, administrar é só pagar as contas, né? Pagar os funcionários, ver o que está faltando, comprar. Não é fácil. E é isso, vou pagar alguém para fazer isso, não, eu mesma faço. E não contratei. E hoje eu vejo que foi um enorme erro. É tanto que hoje, né, lá na minha empresa, a gente tem uma parte administrativa que, se não tiver, embanana tudo. Então, assim, a administração é a alma do negócio. A gente deveria aprender isso na escola. Isso é verdade. E a gente não aprende. Uma pergunta que eu gostaria muito de fazer é se teve algum momento que você pensou em desistir, algum momento que você falou, não é isso. Certo. Então, desistir nunca foi uma opção e eu nunca pensei em desistir. Porque é até engraçado, que eu falo que eu e Tom, a gente é oposto nesse sentido, mas a gente se completa. Eu sou muito otimista e sou muito corajosa. Para mim, não tem problema, a gente... all in em tudo. Quer montar um negócio? Vamos montar. E se não der certo? A gente trabalha e ganha de novo. Eu sou de jeito. Eu não sou apegada à coisa material, à quantidade de dinheiro. Pra mim, a gente tá vivo, a gente tá ganhando dinheiro. Sim. Entendeu? E aí, nunca foi uma opção desistir. Teve uma época que eu saí da clínica, né? Que a gente tinha. Porque eu e minha mãe, a gente estava tendo muitas desavenças. E eu falei, quer saber? Eu vou sair sem nada. Sem nada. A gente tinha uma clínica a gente tinha investido R$500 mil na clínica. E eu saí, tipo assim, pode ficar com tudo, não quero nada. Eu vou continuar trabalhando, continuar ganhando dinheiro. E tá ótimo. Eu não sou apegada zero com nada, amiga. Eu saí, não peguei... Assim, ó, o meu dermógrafo, não peguei uma cadeira. Não peguei nada. Eu só saí. E isso eu já tava com um Tom na época. Aí eu liguei pra Laís, minha amiga, falei assim, amiga, hoje é sábado, segunda-feira eu preciso de um lugar pra atender. Você deixa eu atender em alguma sala do seu salão? Aí ela, pode, na hora. E assim eu fiz. Eu fui pra uma sala no salão dela e minha vida continuou tranquila. Então, nunca pensei em desistir. Na verdade, eu sempre tive convicção de que ia dar certo, entendeu? Independente do que acontecesse. Não sei por quê, mas eu não vejo sentido em desistir das coisas. Eu acho que só não alcança a vitória quem existe, sabe? Então, e lutar até alcançar. Sim, a gente te admira muito, eu te admiro muito por causa disso, por causa da sua força, né? De sempre enxergar uma coisa positiva. E agora eu vou fugir um pouquinho desse assunto do empreendedorismo, porque nós precisamos também falar do corpo. Sim. E eu vejo também o tanto que você é esforçada, vou trabalhar, mas primeiro vou ali na academia para cuidar de mim. Sim. Como é que é esse processo? Todos os dias você consegue conciliar isso? Sim, todos os dias eu vou à academia, né? Eu já tenho esse hábito e... Uma coisa que é muito legal, né, para quem conseguir aí na vida financeira também adaptar algum detalhe para encaixar, treinar com uma pessoa é muito bom, porque além de você treinar certo, você tem aquele compromisso. Então, é uma coisa a mais para você não faltar, sim, entendeu? Então, todos os dias, segunda a sexta, eu treino com uma pessoa, né? E não falho de jeito nenhum. Porque eu sempre falo assim, primeiro eu tenho que cuidar de mim para depois cuidar das mulheres. E meu corpo é uma coisa que mexe muito comigo. Então, assim, se o meu corpo não estiver me agradando, influencia em todos os âmbitos da minha vida. Por isso que eu falo que a autoestima não é só autoestima, não é uma futilidade. Se a sua autoestima está fragilizada, você vende menos, porque você não está bem com você mesmo, você não confia em você mesmo, quem vai confiar? Quando você está com a autoestima elevada, quando você está confiante, bem, né? Suas vendas melhoram, seu relacionamento com as pessoas melhoram, seu relacionamento amoroso melhora com seu parceiro. Então, assim, a autoestima é tudo. E meu corpo é algo que mexe comigo. Meu cabelo, não importa. Ó, pra você ver, eu posso estar com o cabelo igual a arapuca. Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, vocês só andam com um cabelo assim natural? Não importa, eu gosto. Então, meu cabelo não é o que mexe comigo. Meu rosto também não. Eu já tive uma época com muita espinha. Agora, meu corpo, se eu engordar 1 quilo, eu sinto. E eu fico muito mal.
E como é que foi esse processo? Porque eu acompanhei que teve um momento em que você esteve bem acima do peso. Sim. E você se dedicou para conseguir novamente estar como você se sente bem. Uhum. Como é que foi esse processo? Então, antes de Logan nascer, eu nunca tinha sido dedicada em academia nem nada. Eu fazia balé minha vida inteira, desde os 3 anos, e aí eu dei 3 anos de aula também, né? Mas era o único exercício físico que eu fazia. E aí, Logan nasceu e fiquei aí mais ou menos 1 ano, da mesma forma, vivendo do mesmo jeito. Só que tem uma coisa que eu até te contei antes de começar o podcast. Toda mãe sempre fala assim, quando eu tinha sua idade, meu corpo era lindo. E eu falei assim, gente, meu filho nunca vai poder falar isso, porque eu nunca tive esse corpo lindo, né? Que minha mãe sempre fala que tinha. E eu falei assim, não, isso aí tem que mudar. Aí, eu resolvi procurar um profissional para me orientar, um médico esportivo. Ele me passou dieta, treino, e eu sou muito bitolada com as coisas. Eu sou 880, ou eu faço muito ou não faço nada. Eu sou assim. E aí eu entrei de cabeça nisso. Emagreci, fiquei com o corpo bonito, mantive isso aí por muito tempo. Só que como eu emagreci muito, meu peito, que já não era bonito, eu nunca tive um peito bonito, acabou. Virou igual as 2 sacolas do Bretas. Dá pra jogar aqui assim atrás, ó. Aí, teve um dia que minha avó falou assim, nossa, minha filha, eu nunca vi um peito tão caído quanto o seu. Você acredita? Eu falei, tá na hora. Porque se minha avó falar um trem desse comigo, comecei a fazer a poupança do silicone. Quando eu fui consultar com o médico, né, ele falou assim, é só isso que te incomoda? Eu falei, acho que eu podia aproveitar e já fazer uma lipo. Ele ainda falou assim comigo, mas pra quê? Eu tava bem magrinha na época, por causa, né, da consultoria e tudo. Mas ele falou assim, ó, se você quiser, dá pra gente fazer uma lipo, tipo, do umbigo pra baixo, né, só nessa parte. Eu sempre fui incomodada com o meu braço, porque meu braço é braço gordo, né, família inteira. E aí, ele falou, não, beleza, vamos fazer. E então, eu fiz o peito e fiz essa mini lipo, né? Lipo de pequeno porte. Beleza. Só que a gente tava na pandemia. Tava no meio da pandemia. E aí, eu comecei a morar junto com o Tom e engordei 12 quilos nesse meio período. Porque quando a gente começa a morar junto, a gente engorda, né? E na início pandemia, de casamento. Não tem jeito. E eu engordei 12 quilos, fiquei mais de 1 ano e meio com 12 quilos acima do meu peso, me sentindo muito mal, não queria sair na rua, não comprava roupa. Tanto que teve uma vez que uma seguidora me mandou assim, Pri, essa blusa que você usa é uniforme de sua empresa, que eu tenho uma dessa, e eu tô com medo de estar saindo com uniforme. Nossa. Eu falei, não, amiga, eu só gosto dela. Porque eu sou assim, amiga, se eu percebo que eu engordei, eu tenho medo de vestir a roupa e a roupa não me servir. Pra você ter ideia do tanto que meu corpo é algo que mexe comigo. Aí o povo fala, que futilidade. Mas não, todo mundo, cada pessoa tem seu ponto, né? Que te incomoda, que mexe com você. E o meu é o corpo, eu não me importo em falar. Pronto, tava bem acima do peso. E eu falei, não, gente, eu preciso voltar a resgatar aquele corpo que eu tinha. Procurei outro profissional pra ver se dava uma mudada, se dava um gás. E esse profissional que eu procurei, eu gostei muito. Por quê? Só um detalhe. O primeiro, né, que eu fiz a consultoria, eu procurei ele antes de procurar esse outro. Quando a gente tinha uma intimidade, assim, sabe? De amizade. Só que meu corpo mexe comigo. Eu acho que a gente não pode brincar com aquilo que machuca o outro. Então, se ele tivesse aberto a porta e falado, nossa, que cabelo desgrenhado, eu ia rir. Tá mesmo, não importa. Mas ele falou assim, meu Deus, o que você fez? Você tava com um corpo tão bonito, agora você tá parecendo hipopótamo. Nossa. E começou a rir. Só que, tipo assim, pra ele foi uma brincadeira, assim, normal. Sim. Mas, assim, mexeu demais comigo. Tanto que eu saí de lá. Aí eu peguei e falei assim, mas a gente tem a memória muscular, né? E vai voltar. E ele, não, a memória é muscular, não é de gordura. Você vai se ferrar pra perder esse tanto de gordura que você ganhou. Ou seja, ao invés dele me encher de esperança, né? É como se ele tivesse tirado. Então, peso de novo. Aquele peso, nossa, vai ser muito difícil. Eu saí de lá, eu fui comer um balde de sorvete e nunca segui absolutamente nada. Engordei mais depois disso, só depois que eu fui procurar outro profissional. E o tratamento foi totalmente diferente. Sentei, ele falou assim comigo, eu contei isso, chorando, porque isso foi algo que me marcou mesmo, mexeu comigo. Ele falou assim, não tem isso não. Ele falou comigo, deixa eu te falar. Se eu te falar que se você fizer exatamente o que eu te mandar fazer aqui, em 2 meses você perder esses 12 quilos, você vai fazer? Eu vou. 2 meses para você é muito tempo? Eu falei, não. Será que eu consigo? Ele, se você fizer, igualzinho eu tô falando, você vai perder. E assim eu fiz de novo. Porque como eu falei, eu sou 880. Em 2 meses eu perdi os 12 quilos. Assim, ó, cravado. E aí,
Não adianta, assim, só de a gente emagrecer, quando a gente tá se sentindo gordinha, já dá um gás. Por mais que quando você emagreça muito peso rápido, o seu corpo não fica bonito, né? Você fica toda flácida. Mas depois foi um processo, e eu fui ganhando massa muscular. Depois disso, eu já não estava mais com esse outro médico esportivo, então só Ramon, que é meu personal hoje, ele que me orienta em tudo, né? E aí foi quando eu mudei, de fato, os meus hábitos. Ele me inspira muito também, me motiva muito, porque ele ama o que ele faz. E é tão engraçado que ele tem vários alunos. E todos esses vários alunos que ele tem, né, quando começaram com ele, não tinham um corpo muito bom. Hoje tem um corpo maravilhoso e todo mundo quer competir. Fisiculturismo. Eu também já tive essa pira de querer competir, tom que foi me tirando de cabeça, mas eu queria demais. É engraçado isso, né? Como a gente realmente é influenciado por, assim, e por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, né? Sim. A gente é reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. Faz total diferença, total. Né? Você tá com uma pessoa que vai te levar aquilo. Exatamente. E você vê o estilo de vida da pessoa e o aquilo... amor da pessoa pelo negócio. Ele vive aquilo, ele ama aquilo. É tanto que todos os alunos dele, todos querem, sabe? Tem um corpo bonito, querem seguir ali, competir, pelo menos para ver como que é essa coisa, que brilha os olhos dele quando fala, sabe? Então, Priscila, aquela pergunta que não quer calar, né? Que deu o maior barulho nas redes sociais. Ah, mas fez cirurgia. Como é que tá falando que é boa vontade? Então, não foi a cirurgia, gente. Foi a força de vontade. Gente, eu sempre falo. Eu me arrependo de ter feito a cirurgia, a lipo. O peito não, porque o peito não tem jeito, né? Eu me arrependo de ter feito. Não é por causa do cirurgião. Eu achei ele incrível, ele é maravilhoso. Não é por causa da cirurgia em si, mas é por minha culpa, porque eu joguei meu dinheiro no lixo, minha saúde no lixo, porque quando a gente se submete a uma cirurgia plástica, a gente sabe que a gente tem risco, a gente corre risco de vida, tem um filho, né? É tanto que hoje eu até falo que eu tenho vontade de diminuir o tamanho do meu peito, mas não tenho coragem, que eu tenho medo de morrer. Mas não é por conta da cirurgia, eu não dediquei. Então, assim, cirurgia plástica não é milagre, cirurgia plástica não vai deixar seu corpo bonito, não vai. Porque eu tava gorda, por exemplo, né? Se eu tivesse feito outra cirurgia, tipo, quando eu engordei os 12 quilos, eu ia ter continuado com o braço gordinho, com a perna gordinha, com a bunda cheia de celulite, sem barriga. Isso é verdade. A não ser que pra você fique satisfeita com isso, mas eu não fico. Então, eu acho que tudo tem que ornar. Você vê uma pessoa que tem as pernas gordinhas, a barriga chapada, algo de errado não tá certo. Né? O corpo é um corpo que não... precisa ser integral, né? Tem que ser... Então, assim, pra mim, né, eu me arrependo por causa disso. E outra coisa também, que é muito ruim. As pessoas nunca mais dão mérito ao seu corpo. Nunca mais o mérito é seu. Sempre o mérito vai ser da cirurgia. Ah, mas você tem um corpo bonito, você já fez cirurgia. Mas, gente, se vocês verem o tamanho que eu fiquei quando eu engordei 12 quilos, sabe? Por exemplo, a Virgínia mesmo, né? Todo mundo fala, mas ela tem cirurgia. Mas quantas mulheres têm cirurgia e não depois voltam ganha tão tudo rápido. de novo ou ganha mais. Tudo de novo ou mais. Não tô tirando, né? Que ela realmente, ela tem as como que fala? Os cuidados, as vantagens, né? dela, Sim. né? Me fugiu a palavra, mas sim, ela tem dinheiro, ela tem tempo, ela tem rede de apoio, beleza, mas é dedicação. Ela podia ter isso tudo e não ter dedicação. Sim. Entendeu? Tudo na vida é dedicação. Tudo na vida é dedicação. Então, assim, gente, sempre que você vê uma pessoa com um corpo bonito, se ela já fez lipo, se ela não fez, o mérito é dela, sabe? É muito chato isso. Eu não posso postar uma foto, o povo, nossa, quem foi seu cirurgião? Nossa, o cirurgião tá de parabéns. Oi, amiga, eu quero morrer quando eu vejo isso. Porque as pessoas não sabem a luta que é, sabe? Ou então, assim, o que você tá tomando? Você tá tomando alguma coisa? Como se você tomar alguma coisa fosse uma mágica que você fosse ficar com um corpo bonito. E não hoje em dia assim as pessoas querem isso, um caminho praticidade. fácil. Sim. E nada que vem fácil, né, fica. Vai fácil também. Sim, tem que ser um estilo de vida, Estilo de vida. Me conta um pouquinho de como foi essa sua conversão. Hoje, falando da parte espiritual, Sim. Você... Na verdade, várias coisas mudaram na sua vida, né? Tá sendo um ano, assim, de muitas novidades. Muitas mudanças. Acompanhamos essa semana também seu casamento, que já vamos falar logo. Mas fala pra gente de como é que foi esse encontro com Deus, essa conversão. Foi muito engraçado. Eu nunca fui uma pessoa de ir à igreja. Eu nunca gostei. É porque minha família é toda católica. E eu não me sentia, assim, bem indo na missa no sentido de que eu ficava, né, quando eu era adolescente, com preguiça. Acho que a maioria dos adolescentes tem isso. Minha família é toda católica e tudo mais. E aí, sabe aquela coisa, assim, que eu ia e ficava só querendo saber a hora de ir embora? Então, eu preferia não ir.
Porque eu não gosto de hipocrisia. Hipocrisia é uma coisa que me tira do sério. Então, por exemplo, minha mãe ficava, você tem que ir com sua avó, eu não vou ir só para as pessoas falarem que eu tô indo. Eu não quero, não tenho vontade. E assim foi minha vida toda. Eu era até um pouco rebelde, porque eu queria muito lutar contra tudo e contra todos, sabe? Lutar contra o mundo. E aí, fiquei muitos anos sem frequentar a igreja, mas sempre rezando, orando, né? Muito próxima de Deus. E aí, conheci Tom. Tom também era católico, frequentava a igreja católica, ele gostava muito. Inclusive, tem um padre que é Fernando, eu acho que ele sempre falava desse padre Fernando. Só que como eu falei, a gente é reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. Como nós estávamos morando juntos, eu não ia, né? Ele também parou de ir. Então, isso foi um ponto negativo do meu lado. Eu acho que, assim, independente de sua religião, é muito importante que você vá, que você congregue, que você tenha um tempo com Deus, né? Que você alimente sua fé. E aí, a gente parou de ir. Só que nós dois juntos, a gente começou a sentir vontade, necessidade de seguir alguma doutrina, sabe? De ter aquele momento com Deus. Porque a gente sempre foi muito focado na academia, nós dois. E a gente falava assim, gente, todos os dias a gente tira 1 hora para ir para academia, treinar o corpo. Todos os dias a gente assiste alguma coisa, sei lá, para poder treinar o cérebro. Sim. E a gente nem lembra que Deus existe, tipo assim. E a gente começou a querer muito buscar algum lugar para a gente ter esse compromisso com Deus. E a gente começou a visitar várias... A gente foi para Goiânia, que meus tios moram lá. Essa minha tia que me emprestou cartão, ela mora lá. Inclusive, eu nunca atrasei, tá? Nenhuma parcela do cartão dela. Tudo, né? Paguei tudo. E aí, ela levou a gente na igreja dela lá em Goiânia, na Videira. E a gente gostou demais da energia da igreja. E a gente chegou aqui em Montes Claros e a gente falou assim, a gente precisa achar essa energia. Começamos a visitar várias igrejas, até que a gente encontrou a que a gente está hoje, que é a Novo Ser. A gente se encontrou muito lá, sabe? E foi no momento em que nosso relacionamento estava bem conturbado. A gente estava com várias questões para serem resolvidas. E aí a gente achou lá o que a gente buscava, né, na igreja. A gente queria não só ouvir a palavra de Deus, mas a gente queria uma família, a gente queria amigos dali, a gente queria estar com pessoas que estivessem vibrando a mesma vibração que a gente, estivessem na mesma sintonia. Mais uma vez, uma rede de nós apoio, somos né? Reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. Sim. E eu e Tom, a gente começou a morar junto muito novos. Então, nenhum dos nossos amigos era casado, tudo solteiro. E a gente ficava meio... Às vezes a gente estava mal um com o outro, a gente não tinha ninguém para conversar, para dar um conselho, porque minhas amigas solteiras, vai ficar solteira, você não precisa disso não, você é independente, tá? E ele é a mesma coisa. Então a gente, e ele é muito sábio em relação a relacionamento, muito mais que eu. E ele falava comigo, moça, você conversa demais com todo mundo, você tem que prestar atenção, né, em que conselho você ouve, etc. E aí, beleza. A gente achou a igreja e a gente ficou muito próximo também dos pastores, porque lá na igreja é todo mundo muito unido. Não sou eu e ele que somos próximos, todo mundo é próximo do pastor, da pastora. E eu vinha com muitas crenças limitantes em relação ao relacionamento, repetindo muitos ciclos que a minha família repete. Então, essa questão do casamento foi algo que eu fui curada na igreja, porque eu não queria casar de jeito nenhum. Um dia na vida eu já quis casar, quando eu era muito nova, mas minha vontade de casar era de morar junto. Não era de ter uma cerimônia, de assinar um papel, muito pelo contrário, eu nunca quis isso. Eu sempre quis morar junto e para mim eu já estava realizada morando junto com o Tom. E ele queria casar mesmo, realizar esse sonho dele do casamento. E aí, frequentando essa igreja, né, a nossa igreja, a gente conversava muito isso com nossos pastores e a gente começou a pedir muita orientação deles. E eles começaram a abrir os meus olhos quanto a isso. Peraí, não é normal você estar morando com uma pessoa há 2 anos que tinha na época, né, que a gente entrou para a igreja. Tá num relacionamento bom com uma pessoa que cuida do seu filho como se fosse dele, cuida melhor do que eu até de Logan, se for parar para pensar. E por que você não quer casar? Não faz sentido. Vamos olhar por quê? E aí, né, na terapia também, que eu faço terapia, além, né, de tomar um remedinho também para a cabeça, que é importante, a gente começou a perceber que, na verdade, eu estava repetindo um ciclo muito forte, né? De mulheres que não casam, mulheres que não são felizes no casamento. Sempre ouvi que o marido da mulher é o trabalho. Se você tiver com alguém, beleza, mas se você não tiver, é importante você ter dinheiro. Entendeu? E eu peguei isso muito pra mim. Então, constituir família pra mim não era importante. O que era importante pra mim é a minha carreira dar certo. E aí eu fui sendo curada em relação a isso. Eu comecei a pedir também pra Deus pra me libertar disso, pra me mostrar o porquê. E aí eu descobri, né, porquê. Aí Tom me pediu em casamento, eu aceitei. Já fui mais nova, porque antes eu falava pra ele não pedir.
E aí eu fiz um retiro também lá da igreja, que para mim foi muito bom, me curou em muitos sentidos. Na verdade, assim, nós somos um processo de cura, né? A vida Sim. toda a gente tem que estar em processo de cura. Mas lá eu consegui enxergar muitos pontos que eu não enxergava. Entendeu? Que eu preciso ser curada. E aí eu venho trabalhando em relação a isso. Então, o casamento, inclusive, foi uma das curas aí. Quebrei um ciclo, né, da minha família. Então, você cuida também, não só apenas desse seu lado espiritual, mas você também tem um acompanhamento com a psicóloga. Com certeza. Cuida da sua mente. E como você entende hoje, então, esse alinhamento? Depois que você conseguiu alinhar, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, encontrar com Deus, né? Cuidar do seu espírito. Sim. Qual a diferença da sua vida hoje para a Priscila de anos atrás? Então, eu desencadeei, né, essa ansiedade. Então, desde a gestação, eu venho fazendo acompanhamento psicológico, né? Com psicólogo, com psiquiatra, por causa dos medicamentos. É fundamental a gente ter um acompanhamento com psicólogo, porque eu acho que eles trazem para o nosso consciente o que talvez não esteja no nosso subconsciente. Eles trazem para os nossos olhos aquilo que talvez a gente não esteja enxergando. E a gente tem que ter esses 3 pilares sempre em harmonia, né? Buscar um equilíbrio. O corpo é muito importante, principalmente para a ansiedade. A gente sabe que, né, quem sofre de ansiedade precisa de um exercício físico. A mente, né, tratando também com psicólogo. E o espírito buscando a Deus. Então, hoje, eu entendo esses 3 pilares. Eles estão no meu consciente e não estavam antes. Eu não enxergava essa questão de alimentar meu espírito como algo primordial. Eu achava que só de eu estar lá na minha casa, fazer o bem para todo mundo e, às vezes, agradecer a Deus pelo que eu tinha, porque eu esquecia por causa da correria, do dia a dia, já era suficiente. Mas hoje, estando lá na igreja, eu entendo que não é assim, né? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, para fazer o bem para o próximo, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer, mas também para viver o propósito que Deus tem para nossas vidas, né? Então, inclusive, essa questão do casamento, até eu entender e assimilar e falar assim, não, gente, eu não quero casar por algo que não é meu. Eu estou carregando um trauma que não é meu, uma lealdade que eu não tenho que carregar. Eu falava, eu vou casar porque eu quero agradar a Deus, entendeu? Eu sei que tem pessoas que às vezes acham isso futilidade, tá tudo bem. A gente tá aqui, né, para ver o que a gente acha que é certo e que é verdade, mas para mim aquilo se tornou uma verdade. E não tinha por que eu continuar vivendo algo que eu sabia que não era a vontade de Deus para minha vida, sendo que eu poderia resolver aquilo, né? Então, quais são os conselhos que você deixaria hoje para uma mulher que está começando a sua jornada? Talvez ela esteja começando como empreendedora, talvez ela esteja começando como mãe, como mulher. Então, Sim. Qual o seu conselho para essas mulheres que estão começando a trilhar a sua jornada? Olha, eu acho que tudo tem o peso que a gente dá, como eu falei. Então, sempre tentar olhar tudo pelo melhor lado. Comece com o que você tem. A gente nunca vai estar preparado. A gente nunca vai estar perfeito para fazer algo. Comece do jeito que tá. E aí você vai alinhando as coisas. É até engraçado falar isso, né? Que todo mundo fala, faça um planejamento. Sim, a gente tem que ter um planejamento. Mas seu planejamento parece que nunca vai estar perfeito e aí você nunca vai começar nada. Então, assim, pense o que você quer. É viável? É. Então, eu vou começar e vou reorganizando o que precisar reorganizar. Ou seja, comece com o que você tem e faça o melhor que você pode dentro das condições que você tem naquele momento. Seja com um filho, seja empreendendo, seja no que for. É importante a gente fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? O feito é melhor que o perfeito. E a gente vai aperfeiçoando, porque também não pode, né, ficar naquela, não tá perfeito, mas pronto, eu fazer. Não. Começa do jeito que tá e depois vai organizando a casa. Então, o negócio é começar, né? O negócio é começar. Eu falo que o primeiro passo para a mudança é você decidir dar o primeiro pontapé. Com certeza. E agora a gente quer saber se ela vai topar, porque o nome do nosso podcast é Superação. E nessa parte do ação, nós queremos te fazer uma proposta e aí você pode topar ou não. Sim. Nós queremos saber, além disso tudo que você contou, que nós vamos ter que marcar um segundo, porque claro, passa muito rápido. Assunto. Mas nós queremos saber, não só de palavras, como é que é passar um dia com a Priscila Sarmento na ação.
Nossa. Então, você pode resumir isso pra gente durante uns 10, 15 minutinhos e mostrar pra gente na íntegra. Nós vamos postar aqui, se você nos permitir, no nosso canal, Sim. como é que é um dia com a Priscila Sarmento, desde quando você acorda, Sim. com o login, com o tom, no dia a dia com o seu trabalho, com as suas clientes. Então, como é que é, na prática, essa mulher que consegue conciliar isso tudo, né? Dona de casa, mãe, Sim. esposa agora, né? Então, se você topar, nós queremos que vocês façam pra gente, né? Não precisa ser detalhado, pode ser alguns minutinhos, de como é que é passar o dia com a Priscila Sarmento. Sim. Então, gente, meu dia a dia é bem corrido, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como é que você consegue fazer tudo tão bem feito? É o que eu falo, né? A gente não consegue ser perfeita em tudo. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem. Então, eu acordo sempre bem cedinho. Tom acorda mais cedo que eu. Ele vai pra academia às 5 horas da manhã, porque como a gente tem Logan, e a moça que fica com ele chega às 8. Aí ele vai 5, volta mais ou menos umas 10 para 7. Eu vou 7 pra academia. Aí eu fico lá até umas 8h30, volto. A gente toma café da manhã juntos todos os dias, então isso é regra lá em casa, porque eu e Tom, depois a gente sai do café da manhã, a gente só volta à noite. A gente toma café juntos, faz nosso devocional, nós 3 juntos, e aí a gente sai para trabalhar. Às vezes, né, quando eu consigo, eu fico em casa para ensinar a tarefa a Logan, porque eu amo ensinar a tarefa para ele, mas a minoria dos dias eu consigo fazer isso, infelizmente. Ainda. Quero me organizar para conseguir dedicar mais à maternidade um pouquinho. A gente sai e vamos pro estúdio. E aí lá é aquela confusão de todos os dias. Não tem hora para almoçar, não tem hora para beber água, eu nem lembro que existe água, só atendendo, cliente atrás de cliente. E eu nem lembro, na verdade, de comer, de beber água, porque... assim, eu gosto tanto de atender e eu mergulho tanto naquilo ali. Cada cliente que se atende é uma história diferente, é uma coisa diferente. Assim, eu conto minha vida inteira para elas, que é um erro também, mas faz parte de mim. Atendo, né, o dia todo e depois a gente vai embora para casa. Só que a gente chega em casa geralmente umas 9 horas da noite. Então, você consegue pelo seu celular mesmo registrar uns momentos desses pra gente postar na ação? Claro, consigo. Então, ótimo, ela topou, gente. Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso pra vocês. Mas, desde já, eu quero agradecer pela sua presença. Ai, foi uma delícia. Pela disponibilidade de estar aqui. E eu já te falei no início, né? É real, a gente sente que o que você mostra ali no seu Instagram é quem você é, né? Sim, você não fantasia uma Priscila Sarmento que não existe. E isso é maravilhoso, né? Essa naturalidade de ser quem é você, né? Sim. Parabéns pela sua coragem, pela sua ousadia. Obrigada. E eu fico muito, muito feliz. Você, de fato, é uma mulher que inspira, né? De você ter passado por isso tudo e estar aqui hoje, como você disse, nada por acaso. Você passou por isso tudo e hoje você serve de inspiração. Com certeza. Para muitas mulheres que passaram por coisas parecidas com o que você passou e até pensaram em desistir. Às vezes, pensaram em desistir da sua própria vida, inclusive. Com certeza. Então, muito obrigada por nos inspirar nesse dia de hoje. E nós teremos outras oportunidades. Vamos. Já vamos marcar para voltar. Ai, eu quero. Tem muita coisa para conversar ainda. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por vocês estarem até aqui compartilhando esses momentos incríveis com a gente, aprendendo um pouquinho mais com a Priscila. E fiquem atentos que o nosso próximo episódio está espetacular. Obrigada.